Bom, é, nós vamos iniciar hoje a apostila volume 2, né? Com o capítulo 14 destacado nesses aulões aí, ok? E que a gente começa falando de geologia. Nessa primeira parte, falar de geologia, destacando a estrutura e a idade da Terra. Né? Geologia é uma ciência ligada à geografia, ela estuda os aspectos físicos da nossa Terra, por exemplo, estrutura geológica, tipo de rocha, né? Então é uma ciência ligada a esse tipo de estudo, né? Ela é muito assim, um estudo muito detalhado, também complicado, né? Porque quando a gente vai falar de idade geológica da Terra, a formação do planeta Terra, aí nós esbarramos sempre com a questão religiosa. E lembrando vocês que aqui a gente produz ciência, religião, cada um com sua fé. Né? Então a gente tem que saber separar bem esses dois segmentos aí. Então, a gente inicia hoje nossa aula falando da teoria do Big Bang, né? Muito questionada, muitas vezes. Poxa, como é que a ciência chega a essas explicações? Né? São estudos que ainda estão sendo elaborados. A teoria do Big Bang é a teoria mais aceita até então pela comunidade científica. Tem esses slides aí que estão na tela de vocês, reparem que tem simulações de uma possível explosão há mais ou menos 13 bilhões de anos passados e uma expansão do nosso universo. Então, essa teoria ela se resume em uma explosão e expansão do nosso universo. A partir daí, a ciência vai criando teorias, estudos sobre a formação do nosso planeta. Né? Repara que para ela chegar a algumas explicações, elas têm que ter de tecnologias, como é o caso de telescópios, né? Principalmente localizado aqui na Cordilheira dos Andes, no Chile, né? Eles estudam cada vez mais a astrologia, né? Ou a astronomia, essa ciência ligada ao universo aí, não é não? Então a teoria do Big Bang ela se resume a uma explicação de uma possível explosão cósmica, né? E uma expansão do universo, o surgimento do nosso universo aí. Depois, vocês dão uma lida em detalhes em cada um desses slides aqui, que vão detalhar, vão tentar explicar um pouquinho aqui, ok? E aqui outra questão que confunde muito a cabeça de vocês, né, jovens, estudantes, é como a contagem do tempo geológico da Terra. A geologia ela faz essa contagem a partir de 4,6 bilhões de anos passados. Então, olha, é um tempo muito distante, né? Outra coisa que a gente tem que destacar, quando a gente fala de tempo geológico, Rutiel está solicitando para anotar o conteúdo compartilhado. É melhor, eu já enviei esses slides para vocês, né? Melhor que vocês leiam e depois a gente vai debater isso também, que a gente com exercícios, aulas presenciais, tá? E depois eu vou fazer mais exercícios em cima disso aí, ok? Vamos lá, gente. Você aprovar? Tá, ok. Entendi agora. Vamos lá. Então eu estava falando que a gente saber diferenciar os termos tempo geológico e tempo histórico. É isso que vocês têm que ter noção. O tempo geológico a gente se refere a essas transformações ao longo de períodos, eras, né, épocas,
que essas transformações, muitas delas, a maioria delas, são imperceptíveis às nossas visões, ou seja, a visão humana. O tempo histórico ele está ligado ao tempo humano. Então, o que acontece? O tempo geológico ele é lento, se for comparar o tempo histórico humano. A transformação humana ela é rápida, ela é perceptível, enquanto as transformações do tempo geológico elas são bem lentas. E a maioria delas, muitas vezes, imperceptíveis. Por exemplo, você ou qualquer ser humano aqui não vai perceber a transformação que está ocorrendo, por exemplo, na Cordilheira do Himalaia. Essa cordilheira, uma grande cadeia de montanhas, ela surgiu há mais ou menos 60 milhões de anos atrás. E ela está em plena transformação, ou transformações, só que nós não percebemos, essas transformações são muito lentas. Já as transformações do tempo histórico, no qual o homem está ligado, elas são mais perceptíveis. Por exemplo, eu, há 30 anos atrás, eu estava bem diferente do que estou hoje. Vocês, no tempo que vocês nasceram, do tempo que vocês são hoje. Essas transformações, elas são bem perceptíveis. Então, o tempo de transformação entre o geológico e o histórico é o que a gente mais pode diferenciar. Enquanto o tempo geológico ele é lento, o tempo histórico ele é bem rápido, bem perceptível. Entenderam até aí? Dá um retorno a alguém. Ok, né? Beleza. E quando a gente fala da contagem geológica, do tempo geológico, ela é dividida. Olha aqui nessa figura. Essa figura aqui à esquerda, repare, ela é dividida em éons, era, período e épocas. Então, essas divisões e subdivisões mostram do tempo mais longo para o tempo mais reduzido. Isso referindo-se ao tempo geológico. Então, aqui nós temos, gente, nesse desenho, nesse gráfico, nós temos aqui o tempo geológico da Terra, dividido em éons, criptozoico, né? Fanerozoico. Isso aí não se preocupe que eu não vou pedir para vocês decorarem isso, mas é para vocês terem noção dessa divisão em períodos, em compartimentos que a gente tem, né? E repare que a gente começa do mais antigo, né? Vamos lá a era primitiva, né? Nós temos os períodos, a formação da Terra, desde 4 bilhões e 600 milhões de anos até 570 milhões de anos. Esse foi o tempo geológico mais prolongado, foi o período da formação da Terra. A formação da Terra, segundo a ciência, de uma grande esfera de fogo que foi se resfriando e se resfria até hoje. Então, aquela formação primitiva, nós não tínhamos muitos resquícios de vida. Primeiro, bactérias, micro-organismos. Então, não existiam aquelas espécies, né, que nós hoje ainda temos, ou já tivemos, ou já estudamos. A era paleozoica, ela é uma era antiga também, ó, ela vai de 570 milhões de anos até subindo a 245 milhões de anos passados. Então, ela é dividida em vários períodos. Nesse período, a gente tem um carbônico, onde surgiram as primeiras formações de carvão mineral, né? Nós temos o pérmico, né? A idade dos anfíbios, o surgimento dos pequenos animais, os répteis, né? Então, são períodos mais antigos. A era intermediária ela é chamada de mesozoica. Reparem aqui, deixa eu até pegar aqui e anotar para vocês.
A era Mesozoica, a era dos dinossauros, né? Olha só, esse período aqui jurássico, né? É um período que vai de 245 milhões, ou a era Mesozoica, 245 milhões de anos atrás, até 66 milhões de anos atrás. Então, o período Jurássico é aquele período dos grandes animais da Terra, principalmente os mais conhecidos, os Jurássicos, né, que tinham os dinossauros que se extinguiram. Então, é uma era intermediária. E depois vem a era Cenozoica. Cenozoica vem de recente. É a era mais recente, ó. Ela vem de 66 milhões de anos atrás até os dias atuais. E reparem aqui que o homem ele só vai surgir aqui numa época bem recente, né? Na era Holocênica. A gente tem mais ou menos entre 1 milhão a 10 mil anos atrás, os Homo sapiens chegando às primeiras espécies. Então, o que eu queria que vocês comparassem? O homem dentro desse tempo histórico da nossa Terra, ou do tempo geológico, desculpa. Nós somos bem recentes. Olha as eras, os períodos que passaram até chegar no surgimento das primeiras espécies humanas. Então, é como nós fizéssemos um calendário anual, iniciando dia 1º de janeiro, a idade da formação da Terra, o homem estaria surgindo aí no último dia do ano, dia 31 de dezembro. Repare que nós somos muito recentes aqui. Muitos aí ainda têm até dúvida. Pô, mas eu vi no filme que o homem lutava com os dinossauros. Não, isso é ficção, isso nunca existiu, né? Então, a gente tem aqui a nossa presença, ou seja, a presença da espécie humana, ela é muito recente na Terra. Isso quer dizer que os homens não viram formações de florestas, cadeias de montanhas, né, os dinossauros. Não. As espécies humanas elas só chegam aqui, ó, na era mais recente, no período mais recente e na época ainda mais recente. Então, nós somos aqui muito novos nesse período geológico, ok? Quanto a essa questão de tempo geológico, vocês dão uma lida nesse textinho aqui, que vai falar mais ou menos a formação, contagem do tempo geológico de 4,6 bilhões de anos atrás, a diferenciação entre tempo geológico e tempo histórico, isso é muito importante, tá? Até mesmo para vocês perceberem alguns fenômenos que ocorrem. Quando a gente vai estudar geologia, geomorfologia, vocês vão perceber isso aí, relacionando esses fatos aos fatos aqui, ok? Então, só resumindo, tempo geológico, um tempo de lentas transformações naturais ligadas à natureza, desde o surgimento da Terra até os dias de hoje. O tempo histórico é o tempo das transformações a partir do surgimento da humanidade. Essas transformações hoje são mais perceptíveis, principalmente quando está ligado aos seres humanos. Alguma dúvida aí? Vamos lá. E quando a gente fala de planeta Terra, a gente tem que estudar o que tem internamente, no interior do nosso planeta. O nosso planeta é chamado de planeta telúrico, porque sua formação é rochosa. O que tem na nossa crosta? Rochas. Em cima delas tem continentes, áreas que estão emersas acima do nível do mar, e tem os oceanos, que também estão em cima dessas rochas, né? Então, as camadas internas da Terra elas são subdivididas em 3. A mais fina, e aonde a gente vive, a crosta, a camada do meio intermediária, o manto, e a camada central do meio, o núcleo. Olha lá, vamos comparar com o ovo cozido. O ovo cozido, você corta ele ao meio, tem a casca, a clara e a gema. Então, a casca seria
a nossa crosta, chamada de litosfera. Ali nós temos os continentes, os oceanos. A clara, que é a parte do meio, seria o manto subdividido superior e inferior, e a gema seria o núcleo, que é a camada central da nossa Terra. Então, olha só, aqui nós temos, depois vocês dão uma lida, que a camada mais fina é a nossa crosta, né? Nós temos a camada do manto, olha só, a profundidade dela entre 63 mil metros de profundidade, né? O núcleo também, interno e externo, vocês dão uma lida nisso aí. O que eu quero que vocês entendam? Se nós pudéssemos cortar a Terra no meio, nós teríamos 3 camadas internas. A crosta, que é a nossa superfície, o manto, que é a camada intermediária, e o núcleo, que é a camada central. Ok? Alguma pergunta até então? Um retorno de algum aluno, só para... Vocês estão me ouvindo? Beleza, Camille, sim. Vamos lá. E as teorias geológicas? Aí, nós temos 2 estudos aí que dão muita ênfase hoje ao estudo da geologia. A teoria da deriva continental, né? E a teoria das tectônicas de placas. Então vamos começar pela teoria da deriva continental. Esse maluco aí que está na tela aqui, ó, é um alemão, Alfred Wegener, né? No início do século XX, ele chegou a uma constatação que há cerca de 220 milhões de anos atrás, olha esse desenho aqui à esquerda, ó, os nossos continentes eles estavam interligados. E essa interligação, essa única massa continental, ela foi denominada de Pangeia. Reparem como eram os continentes naquele período. Não havia uma separação como tem hoje. E a partir daí, né, foi ocorrendo uma fragmentação, separação. Ó, se você pegar a sequência aqui, Pangeia, depois a gente já vê uma separação aqui, ó, entre a Laurásia, a Gondiana. Depois a gente vai descendo aqui, ó. Reparem como a América do Sul ainda junta a hoje África, né? E repare como aos poucos elas foram se separando, e isso está acontecendo até hoje. Essa fragmentação, separação ocorre até hoje. Mas por quê? Abaixo dos continentes nós temos placas tectônicas ou movimentos tectônicos que contribuem para tanto, né? Então, como é que esse cientista chegou a essas evidências? Primeiro, os encaixes do continente. Olha a América do Sul, como ela encaixa perfeitamente no continente africano. Além disso, eles estudaram o tempo, idade, tipo de rocha que eram bem semelhantes. Por exemplo, rochas aqui da parte da América do Sul, quando a África, com a hoje, onde a Índia. Olha só esse tipo de estudo aqui. São análises feitas de uma forma muito detalhada. Ele não chegou, eu acho que, não, ele falou, isso é um fato. Tanto que hoje essa teoria, ela aceita a teoria da deriva continental. Isso aqui, ó, esse desenho é uma simulação, lógico, né, de como estaria ocorrendo até hoje. A gente tendo essa contagem lá há 225 milhões de anos atrás até os dias atuais. E isso ainda está acontecendo, né? Esses fatos naturais, essas questões geológicas ainda estão em curso, tá? Então, são fatos hoje estudados com detalhes e eles são aceitos pela comunidade científica. Aí que eu falo com vocês, a gente não pode misturar questões religiosas. Aqui a gente está falando de ciência, né? E a ciência
ela tem como comprovar isso aí, ok? Outra teoria é a teoria da tectônica de placas, né? As famosas placas tectônicas. O que seriam, né? Olha que tem um texto aqui em cima, ó. Conclui-se que a crosta não era uma camada sólida ou compacta, mas um grande conjunto de gigantescas placas seccionadas, ou seja, elas estão interligadas. É como se fossem rachaduras entre o manto e a crosta. Então, essas rachaduras, olha lá no desenho aqui de baixo de placas tectônicas, essas linhas aqui, elas teriam encaixes uma nas outras. E elas foram batizadas por nomes. Por exemplo, placa eurasiana, placa sul-americana aqui embaixo, onde o território brasileiro se encontra, está vendo? Aqui, deixa eu anotar aqui para vocês perceberem aqui. Ó, o território brasileiro, ele está aqui, ó, tá vendo? Ele está no meio de uma placa tectônica, ó. Olha onde ele está. Aqui, essa placa tectônica, ela está nessa posição aqui, ó. Então, o território brasileiro ele está bem no centro da placa tectônica sul-americana. Depois a gente vai ver que consequências isso gerarão para o território brasileiro. Uma delas é que nós não temos aqui abalos sísmicos fortes, vulcões ativos. Repare, porque esses fatos de choques, movimentações de placas tectônicas, eles vão gerar algumas consequências, como abalos sísmicos, vulcanismos, dobramentos. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, um dos fatos que nós podemos comprovar por quê? Mas aconteceu um terremoto no Brasil, lá no interior do Acre. Pode ter ocorrido um abalo lá, mas o abalo, na verdade, foi aqui. O tremor chegou até lá. O epicentro ou o hipocentro não foi naquele ponto, foi próximo a ele. A gente pode perceber algum tipo de abalo sísmico do território brasileiro, não diretamente, mas indiretamente. O mapa aqui comprova isso, se vocês perceberem. Aonde está localizado o território brasileiro, vocês vão ter essa definição aqui, ó, tá vendo? Se você perceber, é aqui, ó, ele está no centro dessa falha, ele está aqui, ó, no oeste, o Acre, ele está um pouco próximo a essa placa de Nazca, tá vendo? Mas a proximidade aí é mais de 3, 4 mil quilômetros, mas pode ser sentido uma vibração sim. Como outros fenômenos também, tá, gente? Reparem aqui, nós temos os nomes das placas tectônicas, né, que são batizadas igual nós. Quando a gente nasce, a gente tem um registro, nós recebemos um batismo, né, de um nome, um registro. A comunidade científica também, ela batiza por nomes, toponímias, essas placas tectônicas, ó, eurasiana, placa arábica, placa indiana, africana, sul-americana, norte-americana, tá? Inclusive, a placa no qual o território brasileiro está localizado é na sul-americana, repare aqui, ó, tá vendo? Então, essas placas, o que vocês têm que entender? Elas não estão aqui à vista, elas não estão na nossa superfície, elas estão entre a crosta e o manto. Uma profundidade chega em torno de entre 10 a 50 quilômetros, mais ou menos, tá? Mais ou menos aí, vai depender do local da nossa crosta, onde nós estaremos. Então, a tectônica de placas são essas falhas geológicas que elas se localizam entre a crosta e o manto. E essas falhas geológicas, elas contribuem para alguns fenômenos que são chamados de fenômenos endógenos. Endo vem do interior. São fenômenos que vêm do interior da Terra para a nossa superfície. E algumas áreas elas vão ser perceptíveis. Por exemplo, está vendo aqui
essa área onde tem a Indonésia, não sei se vocês vão lembrar, foi aqui que ocorreu em 2004 um grande tsunami. Por que ocorreu um grande tsunami? Essas placas se chocaram, deslizaram ou separaram e fizeram ocorrer um fenômeno de abalo sísmico numa área superpovoada. A maioria desses fenômenos não são perceptíveis, porque ocorrem no meio do oceano, no fundo do oceano, são de baixas vibrações, baixos impactos, mas quando ela ocorre em áreas ocupadas, igual Indonésia, Japão, parte da Europa, aqui na América do Sul, Chile, passando o Equador, entrando na América Central, oeste dos Estados Unidos e Canadá. Então, ali, que é onde vivem pessoas, e dependendo do impacto, vão sentir vários fenômenos, ok? Dúvida, pergunta das duas teorias. Teoria da deriva continental e tectônica de placas são hoje estudadas e aceitas. Isso aqui não são suposições, são estudos já comprovados. Por isso que a ciência aqui libera para a comunidade científica passar essas teorias e nós passarmos para vocês, né? Agora eu queria que vocês percebessem aqui, deixa eu até anotar aqui, me dá um retorno se vocês estão me ouvindo. Tá ok aí? Vamos lá? Olha, reparem aqui, essa imagem aqui, plate tectônicas, né? São os tipos de movimentos que as placas tectônicas fazem. São 3 tipos principais. Quando duas placas se chocam uma com a outra, olha a direção desse movimento e olha a direção desse aqui. Tá vendo como ela está indo em direção à outra? Estão se chocando. Esse choque a gente fala de convergente. Placas se convergem, se chocam. Quando ocorre um deslizamento entre uma placa e outra, a gente chama de transformante. E quando ocorre aqui um afastamento entre uma placa e outra, a gente chama de divergente. Quando alguém se diverge com o outro, não se separa, então as placas também podem se separar. Nós vamos estudar detalhadamente esses três tipos de movimentos aqui. Preste atenção no próximo slide aqui, que vocês vão... Não, vamos voltar aqui, que eu acho que aqui... aqui, tipos de movimento das placas tectônicas. Reparem as setas, olha, gente. Deixa eu até anotar aqui para vocês aqui. Vamos lá. Repare o movimento dessas placas aqui. Que movimento é esse? De separação, né? Olha o movimento da seta aqui. Então, as placas estão se divergindo. Então, quando uma placa se separa de outra, vai gerar algumas consequências. Uma delas é a separação dos continentes. Olha, e aqui vai abrir uma fossa, tá vendo? Uma dorsal no meio do Oceano Atlântico. Aqui nós temos a América do Sul e aqui a África, por exemplo. Se separa aqui, entre a América do Sul e a África, está surgindo uma cadeia de montanhas, só que ainda ela está submersa. Provavelmente daqui a milhares ou milhões de anos, essa área aqui, gente, eu não vou estar aqui para poder contar para vocês. Talvez Bazinha vai estar aí, né? Vamos ver, né? Olha lá, o que acontece aqui? Provavelmente aqui a milhões de anos poderá surgir uma cadeia de montanhas entre a América do Sul e a África. Essa área aqui já está sendo batizada de dorsais meso-oceânica. Meso vem de meio do oceano, entendeu? Porque, em consequência desse movimento de separação, separam as placas, o magma extravasa, se resfria, vai transformando em rocha. Então, esse movimento, lembre-se sempre do que eu falei, tempo geológico, muito lento.
o nosso tempo histórico humano muito rápido, então a gente não vai perceber isso acontecer. Mas veja bem como isso já está acontecendo. Então, uma das consequências dos movimentos divergentes, separação dos continentes, expansão do fundo do assoalho oceânico. Olha a expansão aqui, ó. Olha como está surgindo aqui uma cadeia de montanha que está submersa. As áreas aqui mais elevadas estão emersas, tá? É onde a gente vive. Então, é uma das consequências desse movimento divergente, ó, separação. O outro são movimentos convergentes. Quando se converge, se chocam. Olha a direção dessa placa, para onde ela está indo, e olha para essa aqui. Ó, elas estão indo em encontro uma da outra. Só que essa aqui está afundando, ó. Ela está afundando sobre essa aqui. E esse afundamento, que a gente chama de subducção, ela contribui para a formação de cadeias de montanhas, dobras em nossa superfície. Que dobras seriam essas? Cordilheiras do Himalaia, dos Alpes. Então, elas estão em plena formação, por isso que elas são chamadas de dobramentos recentes, dobras. Ó. Imagina uma placa se chocando, uma afundando sobre a outra, ó, soerguendo barrigas, dobra, né? É o caso que a gente pode destacar, né, como uma consequência dos movimentos convergentes. Além disso, isso também pode gerar vulcões, terremotos, abalos sísmicos, tanto nas divergentes quanto nas convergentes. Agora, repare na outra forma, outro tipo de movimento de placas tectônicas. Olha a direção dessa placa, para onde ela está indo. Olha a direção dessa. Reparem, ela está deslizando uma na outra, raspando. Essa aqui, elas são terríveis, porque essas placas tectônicas, elas geram consequências como fortes abalos sísmicos, falhamentos em nossa superfície. Está vendo essa imagem aqui? É uma imagem real da falha de San Andreas, lá na Califórnia. Olha como a superfície está sendo criando uma rachadura, uma falha, e aqui ela pode ser perceptível. Aqui é uma visão aérea, tá, gente? Olha como essa falha, localizada lá na Califórnia, oeste dos Estados Unidos, descendo um pouco para a península da Califórnia, que já entra no território mexicano. Repare como isso aqui gera consequências que o homem já pode perceber. Essa falha de San Andreas ou San Andreas, ela já é perceptível numa visão aérea. Isso aí é consequência de uma falha ou de um movimento de uma placa tectônica chamada de transformante. Ó, uma placa deslizando para um lado e a outra para o outro. Isso ela como se criasse uma rachadura em nossa superfície, que é chamada de falha. A mais famosa de todas é a falha de San Andreas. Entenderam? Pergunta sobre as 3 principais formas ou tipos de movimentos de nossas placas tectônicas. Quero um retorno de alguém aí. Vamos lá. Não, tá tudo bem, Camilo. Beleza. Então, olha só. Vamos avançar aí. A gente está percebendo fenômenos que ocorrem no dia a dia. Isso são fenômenos lentos, né? Não vamos esquecer disso. Muitas vezes eu não vejo isso acontecer. Lógico, não é só você. Nenhum de nós. Por exemplo, essa falha de San Andreas, a gente também não percebe, mas isso já está acontecendo há milhões de anos. O homem só vai perceber depois que ele relacionar esse fato com o fato desse movimento de placas tectônicas. Aí ele pega uma visão aérea, tira uma foto, olha lá. É aquilo que a gente fala de falha de San Andreas. Ali estão fortes abalos sísmicos. A Califórnia ela está situada numa zona de instabilidade geológica que um dia poderá, olha o que eu estou falando, poderá ocorrer uma catástrofe ali, um grande abalo sísmico de proporções
trágicas, como já ocorreu na Califórnia e no oeste dos Estados Unidos. Mas a ciência ainda espera por um grande abalo sísmico daqueles jamais vistos naquela região ali que está em destaque. Espera, não estou falando que isso vai acontecer, né? É a mesma coisa você viver no território japonês, né? Deixa eu só voltar um slide aqui, olha só. Olha o território japonês, o que é viver, o risco para o humano viver no território japonês. Eu só vou destacar aqui para vocês. Olha onde o território japonês está localizado. Ó. Abaixo dele, não é abaixo bem próximo, na superfície. Tem uma falha geológica aqui, outra aqui e outra aqui. Ó. Então ele está numa área extremamente perigosa, numa área chamada de Círculo do Fogo do Pacífico. É uma área de intensas atividades tectônicas. Então, se hoje o japonês soubesse disso, o território japonês foi ocupado há 4.000 anos atrás. Isso aí eles nem sabiam o que eram placas tectônicas, então foi se ocupando. Hoje, o japonês ele já sabe. Todo japonês que vive em seu território, ele obrigatoriamente ele tem que passar por treinamentos de primeiros socorros sobre fenômenos endógenos, exógenos, porque seu território está encravado entre falhas tectônicas. Então, hoje ele já sabe disso, do risco. E muitos alunos me perguntam, tio, por que os japoneses não se mudam de lá? Pô, como é que a pessoa que tem um vínculo com o seu território, nasce lá, e são mais de 128 milhões de pessoas, eles vão querer sair de lá? Para onde eles vão? Isso é muito difícil, né? Não dá. Né? Então, hoje já se sabe, todo japonês quando nasce, ele sabe, um dia eu vou passar por algum problema. 2011 foi aquele grande tsunami, né? E foi o mais recente de gravemente falando. E eles, com certeza, passarão por outros. Não sei de que magnitude, né? Mas espero que não seja tão violento. Esperamos, né? E quando a gente fala de placas tectônicas, a gente fala de agentes endógenos. Né? Eu estou achando melhor, eu vou deixar esses agentes endógenos para outra semana. Eu vou voltar a fazer uma revisão dos tópicos que eu expliquei e esse aí eu volto a explicar na semana que vem. O que vocês acham? Dá um retorno. Alguém um retorno, por favor? Ok, Camille. Beleza, Gabriel, isso aí, Arthur. Vamos lá. Ó, lembre que eu parei aqui em agentes endógenos. Semana que vem eu retomo esse conteúdo. Falar nisso, eu já agendei uma live para outra semana, vou enviar para vocês, tá? Para a gente continuar esse conteúdo de geologia do capítulo 4, né, da apostila 2. Então, vou voltar lá só para retomar alguns tópicos que a gente falou, né? A ciência começa a estudar a idade, o tempo geológico da Terra a partir daquela teoria mais aceita, que é a teoria da grande explosão, chamada de Big Bang. Big Bang é a grande explosão, uma explosão cósmica que gerou a expansão do universo, né? E é aí que dá um início à contagem do tempo geológico da Terra. E a ciência detalha o tempo a partir de 4,6 bilhões de anos passados. E esse tempo geológico, eles são divididos em éons, era, períodos e épocas. Então nós temos as mais conhecidas, são as eras geológicas, né? As mais antigas até a mais recente, né? Nós temos fatos relacionados desde o início da contagem, com uma grande esfera de fogo, praticamente sem vida, os primeiros micro-organismos, bactérias surgindo,
até a era mais recente, que é o surgimento do homem, né, ou da espécie humana. Vamos lembrar de que vamos fazer um calendário anual. Se a Terra ela inicia sua contagem no dia 1º de janeiro, o homem só vai surgir no dia 31 de dezembro, o último dia desse ano, ok? Nós, então, somos bem recentes aqui. Outra coisa interessante, diferenciar tempo geológico de tempo histórico. O tempo geológico é lento. As lentas transformações nesse período de contagem do tempo geológico da Terra, né? Em éons, eras, períodos e épocas, e o tempo histórico, que vem do surgimento da humanidade e essas transformações que são mais perceptíveis. Então, é comparado um tempo geológico com uma tartaruga e o tempo histórico uma Ferrari, disputando uma corrida, não é? Então, muitas vezes a gente não vai perceber essas comparações e transformações, né? Vamos lá. Lembrando que a Terra internamente é subdividida em 3 camadas. A crosta, que é chamada de litosfera, onde nós vivemos, ela é subdividida em crosta terrestre, os continentes, crosta oceânicas, os oceanos, né? A camada intermediária, o manto, e a camada central, o núcleo. Lembra que eu pedi para vocês compararem um ovo cozido? Corta o ovo no meio, casca, crosta, nós vivemos na casca do ovo. O manto, onde tem um magma, né? Acima entre a crosta e o manto, as placas tectônicas, né? É a camada da clara, e a gema seria o núcleo, a camada central. Beleza? Lembrando das 2 teorias geológicas estudadas e comprovadas, tá? Aqui não tem eu acho, ciência não pode determinar, eu acho que, não, ela tem que ter certeza. Por isso que muitas vezes ela entra em conflito com as questões religiosas. Prova, por exemplo, a existência, que Jesus fez isso, aquilo. São temas polêmicos, então a ciência é polêmica. Ela tem que comprovar, tudo para ela tem que ser comprovado. O Alfred Wegener, né, ele descobriu que há cerca de 200 milhões de anos atrás nós tínhamos uma única massa continental, ou seja, os atuais continentes interligados, chamados e batizados de Pangeia, e que, né, lentamente está ocorrendo a fragmentação dessa massa continental. Repare hoje, né, num dado momento, né, veja a posição dos continentes e compare-os com a Pangeia, né? Tem essa tendência. Isso está ocorrendo até o momento, até o dia de hoje, amanhã, depois, tá? Então, evidências e comprovações são o quê? Encaixes perfeitos entre massas continentais. O exemplo aqui mostra na imagem o encaixe perfeito entre a América do Sul e o oeste da África, né, do continente africano. A idade, estudo de rochas, né? Então, isso tudo comprova essa teoria. A outra é a teoria da tectônica de placas. Entre a crosta e o manto, nós temos rachaduras, falhas geológicas, essas linhas que foram desenhadas aqui nesse mapa. Essas falhas também se encaixam e elas estão em constante movimento. Elas são batizadas de placas tectônicas, cada uma com o seu nome. O território brasileiro ele está localizado dentro da placa sul-americana, na verdade, bem lá no centro, né? No meio dela. Ok? E o que demonstra, o que comprova que por que nós não temos fortes abalos sísmicos aqui no Brasil? Devido à localização do nosso território perante as placas tectônicas, no centro, no meio. Depois a gente vai comentar isso aí. Ok? Nós falamos também dos tipos de movimento de placas tectônicas. Quando as placas se divergem, elas se afastam,
geram consequências como a expansão do assoalho oceânico, a separação dos próprios continentes, convergentes quando elas se chocam, né, gerando abalos sísmicos e principalmente movimentos orogenéticos de formação de cadeias, de cordilheiras, de montanhas. É o exemplo do Himalaia, dos Alpes, que depois nós vamos falar sobre isso. E as transformantes, uma placa desliza de forma horizontal uma sobre a outra. Uma imagem bem detalhada aqui da falha de San Andreas, lá na Califórnia, a oeste dos Estados Unidos, ali próximo ao México. Entendeu, gente? Aqui, essa falha que eu estou mostrando para vocês é uma falha que já é perceptível se você tem uma visão aérea, né? Tirar uma foto aérea aí. Beleza? Então, a gente encerra por aqui a aula de hoje. Eu queria saber se alunos querem fazer perguntas, dúvidas, algum questionamento. Vocês estão liberados aí, pode falar. Nicolas, tranquilo. Alguém mais? Cíntia, legal. Thaís, de boa, beleza.